Em sua 7ª reunião no ano, o Copom novamente cortou a taxa Selic em 0,5%, dando continuidade ao ciclo de queda dos juros iniciado em agosto, com a Selic ficando no patamar de 12,25%. Essa queda vem em linha com as expectativas de mercado e com o ritmo já prenunciado pelo Copom nas suas atas. Contudo, as falas recentes do presidente e posteriormente do ministro da Fazenda reacenderam o risco fiscal no Brasil. Afinal de contas, aquilo que o mercado já esperava, que um déficit zero não viesse a acontecer, agora foi praticamente confirmado pelo presidente e reuniões quanto à mudança da meta fiscal já estão sendo feitas. E com isso fica a pergunta: será que esse excesso de gasto que nós deveremos ter no ano que vem, acompanhando o que já aconteceu nesse ano, pode diminuir o ritmo de queda da Selic para as próximas reuniões? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, falar de mais um corte da Selic, agora em 12,25, vou lembrar que no dia 21 de novembro eu vou abrir novamente inscrições para o Viver de Renda, a 23ª turma do meu curso de Educação Financeira, que tem por objetivo pegar até mesmo o mais completo leigo, aquele cara que não sabe nada sobre investimentos, finanças, dinheiro, e transformar esse indivíduo num investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no exterior para proteger e aumentar o seu patrimônio até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas, mais de 120 aulas gravadas, conteúdo ao vivo e com um plus agora nessa turma do dia 21 de novembro. Porque como estaremos próximos a Black Friday, falei com o pessoal aqui na empresa e montamos um pacote muito interessante. Ao se inscrever no Viver de Renda, você ganha um ano de FinClass e mais uma série de outros bônus. Vaga no evento presencial do ano que vem, o FinDay, o maior evento de finanças do Brasil, curso de milhas, curso de vendas do Jordan Belfort, do Lobo de Wall Street, o do 1.000 ao milhão com marketing digital, um curso que fizemos aqui no Grupo Primo mostrando como começar seu negócio digital. Então são vários bônus, o Viver de Renda de sempre e o tudo pelo mesmo preço da última turma. Contudo, também vale avisar que provavelmente essa vai ser a última turma com essa condição de preço, uma vez que já faz algum tempo que não reajusta o preço e somos um país de inflação alta. Até por isso, os juros altos que nós temos agora. E já pegando esse ensejo, vamos falar então do que aconteceu no final da tarde de hoje, dia 1º de novembro. 7ª reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária, com uma decisão que traz zero surpresas para o mercado, mais um corte de 0,5 na taxa básica de juros, a Selic. Com isso, o ciclo de queda dos juros que começou no início de agosto passa pelo seu 3º corte, com expectativa de mais cortes à frente. E é justamente por isso que eu digo que esse resultado, ele não foi um mistério. Apesar da cara de susto na thumb, e vejam bem, são as regras do jogo, né? Quanto mais assustado o rosto, mais views a pessoa tem quando fala de corte na Selic. Eu vou ler aqui ipsiliteris o que estava registrado já nos comunicados do Copom. Ele dizia, abre aspas, com relação aos próximos passos, os membros do comitê concordaram unanimemente com a expectativa de cortes de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões e avaliaram que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo desinflacionário. Tal ritmo conjuga, de um lado, firme compromisso com a reancoragem de expectativas e a dinâmica desinflacionária e, de outro, o ajuste no nível de aperto monetário em termos reais diante da dinâmica mais benigna da inflação antecipada nas projeções do cenário. Ou seja, nós estamos ainda com juros num patamar contracionista que diminui a atividade econômica para conseguir esse efeito desinflacionário, uma inflação mais baixa. E como a autoridade monetária faz sempre questão de ser previsível, depois que eles falaram isso, o mercado, como você pode ver na manchete, já esperava esse corte. E se levarmos as expectativas do Boletim Focus, que sai toda semana, o que nós vemos de previsão para a Selic no final do ano, e já sem alteração há algumas semanas, é uma Selic em 11,75. Como temos mais uma reunião do Copom, o que se espera é mais um corte de 0,5% até o final do ano. De modo que, como você pode ver, este passo e o próximo do Copom já estão desenhados, até porque não tivemos grandes mudanças na questão inflacionária. Se a gente pega o IPCA 15, por exemplo, relativo ao mês de outubro, ele subiu 0,21, o que coloca o IPCA 15 acumulado em 12 meses no patamar de 5,05, contra 5% no mês passado e uma projeção de analistas de 5,04. E a expectativa que a gente tem para a inflação no final do ano é de 4,63, ou seja, ela está acima da meta de inflação de 3,25, mas vamos lembrar que é uma banda percentual de tolerância de 1,5 pontos para cima
cima e também para baixo. No caso para cima daria em 4,75. Então a meta de inflação, ela não vai ser batida no centro, mas a inflação deve girar em torno do teto da meta, sendo que já não há muito mais a fazer, porque qualquer tipo de mudança na Selic de agora não mexe com essa inflação imediata. Ela demora para aparecer na atividade econômica. Então, o que o Copom, o Banco Central, já estão de olho é na questão relativa ao próximo ano, 2024 e 2025. E é aí que entra a questão das falas atuais do presidente e, posteriormente, do nosso ministro da Fazenda. E para que a gente possa entender o que está acontecendo, é interessante voltar para o começo do ano, quando discutíamos o novo arcabouço fiscal. Inclusive, eu fiz vídeo aqui no canal falando sobre o assunto. E o arcabouço, ele não é maravilhoso, mas também veio melhor do que era esperado até então. Só que dentro da proposta do arcabouço, você tinha também uma questão de uma meta para 2024 de déficit primário zero. O que seria esse déficit primário? Nós temos como resultado primário a diferença entre a arrecadação e os gastos do governo, sem contar os juros da dívida. Quando pega os juros da dívida, nós já entramos na conta nominal. E se a gente for levar em conta o resultado nominal, a gente está em déficit, basicamente desde sempre. Agora, se a gente pensa no resultado primário, se nós voltamos para 2022, nós tivemos um superávit primário. Esse ano estamos em déficit, a expectativa para o ano que vem era tornar esse déficit zero. O que, diga-se de passagem, era uma expectativa pouco crível, mas o governo comprou essa briga, falando que iria conseguir fazer isso. E se você pensa entre diferença de arrecadação e gastos, nós temos basicamente duas formas de chegar nesse resultado. Ou nós aumentamos a arrecadação, ou diminuímos os gastos. Ou um misto de ambos, né? Podemos colocar formas mistas. Só que o governo deixou muito claro que não queria diminuir gastos. O que ele quer é aumentar a arrecadação. E por aumentar a arrecadação para tornar esse déficit zero, entenda-se que é aumentar muito a arrecadação. Seria um total pela conta atual de 168 bilhões de reais de arrecadação a mais para que essa conta feche no zero, novamente, sem contar os juros da dívida, que é muito grande e que cresce a juros muito altos nesse momento. E de onde o governo pretendia tirar todo esse dinheiro a mais? Estou colocando aqui no vídeo um quadro resumo, mas veja que dos 168 bilhões, quase 55 viriam de mudanças no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, onde basicamente você tem a resolução de disputas tributárias. O governo passaria a ter quase que um voto de Minerva lá, conseguindo mais arrecadação. Além disso, 42 viriam de transações tributárias, 35,3 de decisões do STJ sobre incentivos estaduais, 13,3 de taxação de fundos exclusivos, 7 bilhões de offshores, 10 bilhões do fim do juros sobre capital próprio, 2,8 em combate à sonegação no comércio eletrônico. E aqui eu não sei se a sonegação fala, por exemplo, da questão das compras abaixo de $50 lá no exterior ou não. 700 milhões com regulação de apostas esportivas e 2,1 bilhões com outras medidas. Essa era a estimativa do governo. O que eles conseguiram até agora disso? Realmente muito pouco. Se a gente pega, por exemplo, a questão da taxação dos fundos exclusivos e das offshores, acabou de ser aprovado na Câmara, mas vai para o Senado. Se algo muda no texto, volta para a Câmara. Se aprovado no Senado, depende de maioria também, 42 votos de senadores, para só depois seguir para a sanção presidencial, sendo que a gente já está no fim do ano, novembro. Daqui a pouco tem recesso parlamentar. Se não aprovar esse ano, não tem como colocar a regra valendo a partir de janeiro do ano que vem. Então começa a ficar mais difícil para o governo realmente correr atrás dessas fontes de arrecadação, pelo menos nesse curto prazo. É lógico que sempre há a questão de que o governo pode cortar gastos, mas já foram dadas reiteradas declarações dizendo que esse não é o objetivo. Uma das que viralizou, por exemplo, foi a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, falando que é mais fácil arrecadar mais do que cortar gasto. Só que se não bastasse o fato de que o governo não está conseguindo fontes de arrecadação extras, o que está acontecendo com a arrecadação também é que ela vem caindo. Em setembro, por exemplo, nós tivemos o 4º mês seguido de queda de arrecadação. E se a arrecadação cai, mas os gastos se mantêm constantes e, de certa maneira, crescentes, o que nós temos é um resultado cada vez pior. Se a gente pega a comparação do que temos até agora com o último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, esse é o quadro que vocês veem na tela. Levando em conta dados até setembro, enquanto no ano passado nós tínhamos um superávit de 37,9 bilhões, o que nós temos agora é um déficit de 92,6 bilhões. Lembrando que ano passado era um ano eleitoral, então há sempre uma pressão maior para gastos a mais. E efetivamente tivemos renúncia fiscal, porque, por exemplo, não tributaram combustíveis, gastos liberados de última hora. Isso é o que costuma acontecer no jogo democrático. A gente pode pegar até como exemplo o que acontece fora do país. Na Argentina, por exemplo, isentaram um monte de gente de imposto às vésperas da eleição. Então, sendo esquerda ou direita, é mais ou menos a mesma coisa que acontece. De modo que, com essa pressão de gasto a mais, o resultado ele poderia ser ainda melhor se não tivessem gastado tanto. E, evidentemente, a gente tem que lembrar também de um certo efeito estatístico, porque, afinal de contas, depois de um ano de inflação muito forte, como foi o ano de 2021,
O próximo ano tende a gerar mais arrecadação. Isso acontece porque se o preço do combustível, e eu vou dar um exemplo genérico só para você entender essa conta, é de R$5 e 20% seria imposto federal, veja que dos R$5, 20% de imposto que se arrecada é R$1. Se o preço do combustível vai para 6 e o imposto permanece em 20%, e ele foi para 6 por conta de uma inflação mais alta, veja que a arrecadação agora passa a ser de 1,20 por litro. Ou seja, antes você arrecadava 1, agora arrecada 1,20, tem um crescimento de arrecadação de 20%. Quando a inflação vem mais fraca, isso não acontece. Só que isso tende a acontecer sempre que nós temos um ano de inflação mais alta. Só que, ainda que exista esse efeito, o resultado do primeiro ano de governo Lula não pode ser simplesmente colocado na conta desse efeito estatístico. Porque se nós compararmos com outras gestões, e vira e mexe nós temos uma inflação mais alta aqui no Brasil, esse é o pior primeiro ano de mandato de um presidente. E aí, por conta disso, com um óbvio lulante ali na nossa cara, falando que, olha, vai ser extremamente complicado, praticamente impossível entregar essa meta de 0 déficit no ano que vem, o presidente Lula falou aquilo que o mercado já sabia e que não deveria ser uma surpresa, né? É meio que aquele meme, né? Não choca mais a bala. Ele falou, olha, a gente não vai entregar a meta de déficit zero. Pegando aqui as palavras do próprio presidente, abre aspas, eu não vou estabelecer uma meta fiscal que me obrigue a começar o ano fazendo cortes de bilhões nas obras que são prioritárias para esse país. Continuando, ele afirma, eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição, quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes em investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5%, o que é? Ele indagou. De 0,25, o que é? Nada. E apesar de estar bem óbvio que essa meta zero, ela provavelmente não iria acontecer, tendo em vista o grande rombo que a gente tem nas contas públicas, a dificuldade de aumentar a arrecadação, como está ficando claro nesse primeiro ano de governo, sendo que, se deixar isso para fazer depois, são medidas impopulares adotadas mais próximas de uma outra eleição, tanto que esses aumentos de impostos geralmente eles vêm nos primeiros anos, depois o pessoal quer gastar mais para aumentar a popularidade. Muita gente observou isso como se fosse uma maneira de desautorizar o Haddad. Já tem gente, inclusive, falando que a cabeça do Haddad parece estar a prêmio. Como se estivessem vendo que, olha, tá sendo queimado, daqui a pouco ele vai ser tirado do cargo, vai ser trocado. E eu acho que é cedo para falar sobre isso. Mas, sendo pego meio de surpresa, o que aconteceu depois na declaração do ministro da Fazenda foi que ele se atrapalhou, não respondeu perguntas dos repórteres, ele também estava nitidamente mais nervoso, mais estressado. Tem gente falando que estava pregando no deserto, né, como se ninguém levasse a sério essa meta, somente ele estivesse envidando esforços para conseguir chegar próxima dela. E depois da declaração, que o governo faz agora é tentar mexer na meta do ano que vem. Porque se eles tinham essa questão aprovada junto com o arcabouço fiscal de um déficit zero, agora eles estão falando, olha, vai ser de 0,25, vai ser de 0,5, estão se mobilizando para isso. Só que por conta disso, o mercado já adequa às suas expectativas. Na verdade, não vou falar nem o mercado, mas sim, por exemplo, os participantes do Boletim Focus. Porque se a gente olha, por exemplo, expectativas para a Selic no Boletim Focus, como você pode ver na tela, para 2024 e para 2025, antes da fala do presidente, o que nós tínhamos era uma Selic fechando em 9% em 2024 e em 8,5% em 2025. E se a gente pensa no ciclo de corte de juros, a Selic saindo de 13,75% para 8,5%, veja que era um ciclo longo de queda. O que a gente vê agora, devido ao aumento das incertezas quanto ao que será das contas públicas no futuro, é que no Boletim Focus, a gente já teve uma Selic para 2024 aumentando em 9,25% e para 2025 seguindo esse mesmo aumento de mais 0,25 pontos percentuais, em 8,75%. Ou seja, o boletim está falando que o ciclo de queda dos juros seria menor depois dos últimos acontecimentos. Só que aí, se a gente pega a visão do mercado, do pessoal que bota dinheiro nas suas ideias, e vai olhar a taxa DI de 2025, de janeiro de 2025, ou seja, o pessoal opinando sobre qual vai ser o CDI, nessa época, o que nós temos é uma taxa em torno de 11%. E tudo bem, aqui a gente está vendo o começo de 2025, e no Boletim Focus falamos de final de 2024 e final de 2025. Mas se pega essa diferença. E aí veja que interessante. No Focus, se a gente pega a expectativa do final de 2024, a Selic está em 9,25. Se a gente pega o contrato DI de janeiro de 2025, lembrando sempre que o CDI e a Selic ficam muito próximos, já temos uma taxa em torno de 11%. Então veja que é uma grande diferença percentual. Quem está certo no final, nós saberemos com a passagem do tempo, a chegada no final de 2024 e janeiro de 2025. Mas o que está surgindo no radar é que pode ser que esse ciclo de queda dos juros seja menor do que aquilo que era anteriormente esperado. E como esse ciclo de queda
queda costumam ser drives para a subida da bolsa, porque você tem muitas empresas endividadas, dívidas indexadas ao CDI, por exemplo, e a economia como um todo costuma ganhar quando os juros estão mais baixos e as pessoas correm mais risco, tomam mais dinheiro emprestado. Se os juros não caem tanto, é mais difícil a gente ver uma bolsa subindo no Brasil. E olha que a bolsa ela tá barata, mas isso pode significar que ela vai ficar barata por mais tempo. E aí, como último ponto, vale lembrar que toda essa discussão que eu coloquei até agora, que é interna, ela não fica alheia àquilo que acontece fora do Brasil. Afinal, nós não somos uma ilha. De modo que o que acontece na economia americana, principalmente, acaba influenciando as nossas decisões aqui dentro. E vamos lembrar que lá fora nós temos uma taxa de juros num patamar altíssimo para a economia americana, para a realidade daquele país, com uma Fed Funds Rate entre 5,25 e 5,5. E enquanto a taxa lá for muito alta, se a nossa taxa por aqui cair demais, o que acontece é fuga de capital. O pessoal começa a pensar, caramba, será que vale mais a pena ganhar 11%, 10% em real ou ganhar 5,5% em dólar? Se o pessoal opta por ganhar em dólar, todo mundo pega os seus reais, troca por dólares, essa demanda toda por dólares eleva o preço do dólar, leva o dinheiro lá para fora e como muita coisa aqui no Brasil é importada e outras podem ser exportadas, sendo afetadas por esse aumento do dólar, o que nós teremos é uma inflação mais alta pedindo para o seu controle juros mais altos na nossa economia. E aí fica essa questão, até onde será que a taxa Selic vai cair nesse ciclo? Se você tiver uma opinião, por favor, compartilhe conosco aqui nos comentários. Gosto sempre de lembrar que assim como vocês aprendem comigo, eu também aprendo com vocês. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Se você gostou, dê seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me acompanhe nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.